Vamos lá, o mundo que a reforma nasceu. Isso aqui é uma outra aula, que, para não usar uma aula que aqueles que forem assistir, vai ficar repetitivo se eu usar de novo, eu peguei essa aula aqui para fazer uma introdução, né, com efeitos especiais. Vamos na introdução. Qual é o contexto espiritual? Vamos começar pelo contexto espiritual. É a queda do homem e a queda da natureza, tá? Então, a igreja, ela tem os seus defeitos, a igreja tem os seus problemas, a igreja é feita de homens e mulheres caídos. Então, a gente tem que ver esse contexto espiritual antes de ver qualquer coisa, né? E, tendo em vista esse contexto espiritual, vamos ver o contexto histórico. Nesse momento, ó, na Idade Média, porque a gente está saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, a gente tem uma igreja muito poderosa e muito corrupta, né? Mas essa igreja aqui, ó, que é a igreja da Idade Média, a igreja rica, opulenta, ela se inspira nessa outra. Como é que a gente chama aquela igreja ali? Igreja primitiva, alguém falou. Falou baixinho, mas é isso mesmo, é a igreja primitiva. Então, ela vai ser sempre uma inspiração. Olha a diferença, essa aqui é a igreja da Inquisição, aquela é a igreja que os cristãos morriam servindo de espetáculo no mundo. Vamos lá, Romanos 8, 19, 23. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores do parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então, o que a gente vê? É esse o contexto. A igreja está no mundo, tá? Mas a igreja não pertence ao mundo. Olha aqui, adoro esse efeito só. Vamos falar de reforma. O Lúcio colocou, muitas das coisas que eu vou falar, o Lúcio já colocou, e uma delas é o seguinte: os reformadores, eles não falaram, vamos fazer outra igreja? Vamos fazer igreja independente, igreja disso, igreja daquilo. Não. Eles viam a igreja como uma unidade, e eles queriam, dentro dessa unidade, fazer uma reforma. Eles queriam uma igreja só, tá? Eles queriam uma igreja católica. Esse termo católico, ele vem lá de trás, quer dizer universal. É em contraposição a uma heresia, acho que do século 3 ou 4, que era o arianismo, que falava sobre a cristologia. Então, nesse sentido, nós somos católicos. Nós temos no credo, a gente fala que a gente é a igreja católica. Não escandalize. Aí o sentido é universal e a gente traduz para universal, que é o sentido original. Bom, então, olha aqui, reforma na Idade Média. Temos uma pessoa chamada Gregório Magno, que é esse aqui, que ele tenta fazer uma reforma, ele tenta fazer uma reforma estabelecendo alguns dos dogmas que até hoje são dogmas da Igreja Católica, tá? E ele tenta fazer uma reforma moral também. Então, nós vemos esse termo reforma sendo usado. Ou seja, não foi Martinho Lutero, não foram os protestantes que inventaram esse termo. Era um termo já usado, tá? Era um termo que os cristãos ocidentais, né, católicos, usavam. São Francisco de Assis tentou fazer uma reforma também. Cadê aqui? Acho que lá para... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Ah, é porque tem que abaixar o negócio. É que eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo, pessoal. São Francisco de Assis era um homem rico, que em dado momento, ele abandonou as riquezas dele e foi tentar combater dentro da Igreja Católica aquilo que moralmente estava errado. Vamos lembrar que havia muita corrupção no clero, havia simonia, que é uma coisa que a gente vai falar aqui, e essa corrupção, assim, você vê o que tem que ser feito, você lê na Bíblia, você ouve os sermões, mas só que as pessoas estão fazendo completamente diferente. Isso necessita de uma reforma. E
São Francisco de Assis percebeu isso e ele fez voto de pobreza, voto de castidade, né? E ele tentou reformar a igreja por dentro. Temos as chamadas heresias medievais, que são grupos que discordavam doutrinariamente da Igreja Católica e que, na maior parte das vezes, também viam a corrupção que a riqueza tinha gerado, né? Então, essas chamadas heresias medievais, pelo menos uma delas, que são os valdenses, são considerados como evangélicos, são considerados como protestantes, apesar de eles virem antes dos protestantes, tá? Não é que eles são considerados protestantes, eles foram abraçados pelo protestantismo já no século XVI, os valdenses, que a doutrina deles não é diferente da nossa. Outros, como os cátaros, não, tinham uma doutrina muito diferente. Bom, os pré-reformadores, essa é uma aula que o Lúcio vai dar, mas a gente pode destacar John Wycliffe, Jan Hus, ou Han Hus, né? É um nome tcheco, então não sei pronunciar. Jerônimo de Savonarola. Savonarola é mais fácil, a italiana é só fazer assim com a mão, Savonarola, que aí dá certo a pronúncia. E temos Pedro Valdo, que na verdade é anterior a esses, tá? E Pedro Valdo era um desses que eram considerados hereges, tá? Era considerado uma heresia. Então, a gente vai ver que o Wycliffe, ele é um dos poucos que ele não foi martirizado, né? Ele teve um derrame e com a vida avançada, mas a obra dele prosseguiu. E esse Wycliffe, né? Ele como é que se diz? Ele foi o primeiro que teve a ideia de traduzir a Bíblia para o inglês, tá? Aí ele começou essa tradução da Bíblia para o inglês, que foi terminada quando ele morreu, e depois o Tyndale, ele terminou a ideia que o Wycliffe começou. E outra coisa, o Wycliffe, lá da Inglaterra, ele foi inspirar o Hus, da Boêmia. Esses são os reformadores, ó. Quem que é esse aqui, dona Dalila? Quem é? É ele. É que a dona Dalila fez o papel de Wycliffe. Então, tá aqui, ó. Aí esse aqui é o Savonarola, né? Esse aqui não é nenhum dos que estavam lá. Esse aqui é Erasmo de Roterdã. Eu acho ele parecido com o Didi Mocó, essa boquinha dele aqui, não é? Esse aqui, esse eu esqueci quem é. Então, vamos lá. Não, aí eu digo que é alguém, aí eu falo, não sei se é. Aí você fala, não, não é. E ainda mais está sendo filmado. 1415, 1517. Ah, pronto, ó. Ah, ainda bem que eu não disse, já pensou que eu digo errado? Esse é o Hus. Esse Hus aqui, quando ele foi morrer queimado, né, um caso clássico de Inquisição, ele foi acusado, ele não pôde se expressar muito, dizer o que ele acreditava, só foi dada a ele a oportunidade de negar, e ele não negou. Então, quando ele estava morrendo, ele disse assim, vocês hoje estão queimando um ganso. Por que ganso? Isso, olha, que bom alguém que fala tcheco. Quem falou? O uso, exatamente, ó. Quer falar tcheco com alguém? Sanderson. Então, us quer dizer ganso em tcheco. Então, ó, vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. Então, olha só, isso é uma profecia, ó. Ó, o pessoal do pentecostalismo aqui, ó, 1415, ele disse isso. Quando é que surge Lutero com as 95 teses? 1517. Lutero era associado com o cisne, tá? Eu procurei, eu confesso que eu não achei se ele já era associado antes, ou se as pessoas associaram ele com o cisne por causa dessa profecia. Bom, contexto histórico. Pessoal, essa aqui, realmente, ela é uma aula que a gente trata muito de história, tá? Porque uma das propostas do curso é justamente essa. A gente vai na escola e aprende a Reforma Protestante como se fosse a pior coisa que aconteceu, né? Porque a gente tem uma historiografia marxista que pega todas as coisas do cristianismo e sempre diz que é ruim. Então, aqui a nossa proposta, né, é mostrar um outro lado da história que não é apresentado nas escolas, infelizmente não nas universidades,
por causa de fatores ideológicos e por causa de um anticristianismo que existe na academia. Então, olha aqui, contexto histórico. A gente vai ter o Renascimento. O Renascimento ele vai influenciar a Reforma Protestante. Em que sentido? O Renascimento é uma tentativa de trazer uma cultura que supostamente morreu, que era greco-romana, tá? A cultura clássica, trazer para os dias atuais. Dias atuais em 1400, 1500, tá? E, na verdade, 1300 também, começa nos 1300, chamado 300, 400, 500, que são os séculos do Renascimento. Então, esse Renascimento é a tentativa de se trazer, de se voltar às origens. Por quê? Se acreditava, alguns autores acreditavam, né, desse movimento, depois os humanistas, os chamados humanistas, de que a cultura ela morreu na Idade Média e ela renasceu naquele momento. Eles acreditavam que eles viviam um renascimento, que a cultura clássica greco-romana eram culturas fantásticas e que eles viviam na Idade das Trevas, que era muito ruim e que eles estavam trazendo de volta. E o que isso influenciou a reforma? A volta às origens. Quais são as nossas origens? Igreja primitiva, boa. Através das escrituras. Pronto, pessoal. Então, essa mentalidade que a gente vai lá atrás, pegar algo que ficou morto, serviu para ir atrás das escrituras. Vamos resgatar as escrituras? Aí você fala, mas as escrituras, eles já não tinham contato com as escrituras? As escrituras, elas estavam em latim, na chamada Vulgata, né? Então, as pessoas comuns não tinham acesso a ela, e mesmo aquelas que eram pessoas letradas, também não tinham muita facilidade de encontrar Bíblias, tá? A Bíblia era um livro que não era tão divulgado. Aquela já é uma época que poucas pessoas leem, que o número de livros que existem é um número pequeno, e a Bíblia também não é muito divulgada. Humanismo, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era o Cortella da época, só que muito mais conhecido, muito mais famoso. Ele era uma espécie de superstar dos intelectuais, o Erasmo de Roterdã, tá? E ele traduziu um novo, deixa eu lembrar, é porque eu confundo se é Novo Testamento para o latim ou para o grego, eu confesso que eu confundo. Mas ele fez uma tradução do Novo Testamento que ficou mais acessível para as pessoas, tá? Quais pessoas? Os letrados. E isso gerou um movimento, ele escreveu um livro também chamado Elogio da Loucura, e gerou um movimento que, dentro do humanismo europeu, que queria criticar algumas coisas dentro da Igreja Católica, o Elogio da Loucura, e o Novo Testamento, uma sede da palavra de Deus. Dentre quem? Dentre os letrados. Grandes navegações, né? Esse é o momento da, entre aspas, descoberta das Américas. Por que entre aspas? Porque já tinham pessoas aqui. Então, na verdade, os europeus descobriram para eles mesmos. Porque quem estava aqui, os índios, também descobriram os europeus. Então, tem um texto na universidade que eu acho fantástico, que usa a palavra encontro, porque foi um encontro. Os indígenas encontraram os europeus e os europeus encontraram os indígenas. Mas, então, a gente tem as grandes navegações que abrem os horizontes das pessoas da época também, né? É uma grande mudança, né? Antes era assim, cristãos aqui, muçulmanos ali, depois os muçulmanos pagãos, e opa, tem outro continente, tá? Bom, formação das monarquias nacionais, que é aquele momento que os reis mandam, que eles fazem o que eles querem, tá? A nobreza ainda manda um pouco, ainda tenta equilibrar, mas vai chegar um momento lá na frente que os reis vão mandar muito na nobreza. Nesse primeiro momento está começando as monarquias, né? A França, a Espanha, a profissão, mas não tinha, ó, eu falando como professor, não tinha monarquia antes? Tinha, mas esse é o momento que elas se fortalecem, esse é o momento que elas viram nacionais. Nascimento da imprensa, fundamental para a reforma protestante, porque, sabe como é que era antes? Você copiava o livro. Você ia lá, pegava aquela pena de ganso, botava no tinteiro e ficava copiando. Vai surgir a imprensa, o tipógrafo, e aí você vai imprimir. O trabalho vai ser mais rápido, vai dar para você imprimir muito mais coisas. A Bíblia vai ser o primeiro livro a ser impresso,
né? E, além da Bíblia, os próprios panfletos dos reformadores, os próprios... Lutero usou muito, porque ele fazia muito panfleto. Tratados teológicos, né, também puderam ser muito disseminados através da imprensa. Isso aqui foi uma grande revolução. A Igreja Católica estava muito rica e muito corrupta. Era um momento que a Igreja ela era muito vidraça nesse sentido, de que os erros dela eram muito visíveis, as pessoas viam isso, e ela tinha muitos ataques nesse sentido. E, então, esse contexto histórico da Europa Ocidental. Simonia, né? Simonia, eu vou ler aqui, agora eu vou ler. Simonia é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, venda, tá? Venda. Bens espirituais, coisas sagradas, perdões, objetos ungidos em troca de dinheiro. Então, quando você vende uma coisa que é sagrada, em troca de dinheiro, você está cometendo simonia, tá? Então, se você vende a meia ungida, alguém paga pela meia ungida do apóstolo, isso é simonia. Se você compra um cargo eclesiástico, eu quero ser bispo, você paga por isso, isso é simonia. Tá? Então, quando você paga por uma coisa que você não deveria pagar porque é espiritual, isso é simonia, tá bom? Isso serve para cargos, para objetos, serve para as indulgências também. Para mim, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é simonia. E a simonia era algo que fazia parte profundamente da corrupção da Igreja Católica naquele momento. O Lúcio colocou uma coisa que, infelizmente, é verdade, mas hoje muitas igrejas evangélicas cometem simonia. Obrigado, Lúcio. Eu queria dizer, não, com a gente isso não acontece, em igrejas evangélicas isso não acontece, mas isso acontece e hoje é o lugar que acontece. Não estou dizendo que nessa igreja acontece, não acontece aqui não. Mas, infelizmente, isso é uma prática muito comum em muitas igrejas evangélicas que, como o Lúcio colocou, esqueceram as lições da reforma protestante, tá bom? E outra coisa que o Lúcio colocou, você não aparece como, eu tenho uma grande ideia original, maravilhosa, agora o cristianismo vai ser outro com a igreja, com a ideia criativa que eu tenho. Não é assim. Você volta lá atrás e você vê aonde você se desviou, porque o caminho não foi você que fez. Inclusive, na Bíblia também tem isso, quando Deus levanta os profetas para lembrar o povo de onde eles erraram, de onde eles se desviaram. Existe um caminho, tá bom? E a gente tem que sempre voltar para ele. A gente sai, mas tem que voltar, tá? Não podemos, como igreja, eu estou falando como igreja, como pessoas também, abandonar o caminho, criar um caminho que é nosso. Bom, indulgências, né? Indulgência faz parte do contexto da simonia. O que é indulgência? Você paga para receber um perdão que dura um tempo. Não é comprar terreno no céu, não. É assim, eu vou ficar tantos anos no purgatório, mas eu compro essa indulgência por um valor muito barato, eu vou deixar de ficar 100 anos no purgatório. Olha que coisa boa, por apenas R$500 eu vou perder 100 anos de purgatório, vale a pena. Aí eu fico pensando como é que é, a pessoa segura assim, aí ela leva a alma dela, abre o olho, pega assim, agora eu vou levar. Não sei como é que eles pensavam que era naquela época, mas muita gente gastava dinheiro que não tinha comprando as indulgências. Quando o Lúcio toma aula, que ele fala especificamente das indulgências, aí ele vai dizer um conceito, e aquilo que você me falou, daquele perdão, daquelas graças, eu não sabia, aprendi contigo aquele dia. Então, riqueza da igreja, a gente já falou sobre isso, né? Que muitas vezes a riqueza, ela traz corrupção. Muitas vezes a riqueza, isso, está certo. A riqueza, muitas vezes, ela é perigosa. Tá? Nesse caso aqui, ela levou a corrupção. Obrigado, Lúcio. Bom, adoração às relíquias. O que era adoração às relíquias? Você tinha leite da Virgem Maria em pó, você tinha madeira da cruz que Jesus foi crucificado, você tinha pregos
que Jesus, que pregaram nas mãos e nos pés de Jesus, se você pegasse toda a madeira de Jesus crucificado no Ocidente e todo o prego, você construía um navio com ele, de tantas relíquias que tinham, tá? Então, você encostava numa relíquia, ou às vezes você só olhava na relíquia, você também já perdia anos no purgatório, tá? Isso era o que se acreditava naquela época. O poder político de Roma tentava se impor sobre o império e as monarquias. Mas por que império e monarquias? Porque tinha um império. Não vou perguntar não, porque teve gente já teve aula aqui e já sabe o que é. Vamos lá. Vamos falar do contexto político? Olha aqui, pessoal. Opa! Que país é esse aqui? Espanha. Esse aqui? Agora deixa eu ficar de longe. Esse aqui? Inglaterra. O que é esse aqui? Escócia. Ó. John Knox veio daqui, ó, presbiterianismo. Isso aqui é Escandinávia, né? Aqui é Alemanha, aqui é a Itália. Bom, pessoal, olha que a Suíça, né? Porque a aula de reforma tem que ter Suíça. Cadê a Suíça? Aqui é a Suíça, ó. Olha o que a gente vai ter aqui, pessoal. A gente vai ter um poder papal, que não é absoluto, mas ele se vê como absoluto, e a gente vê uma luta de poderes, tá bom? Então, a gente vê que Roma, eu não gosto quando o pessoal fala lá no passado, falando, o Vaticano, vamos falar Roma quando a gente fala aqui, Vaticano é uma coisa que a gente fala mais recente. Então, Roma, como igreja, ela tentava, de várias maneiras, impor o poder dela, e os reinos tentavam impor o seu poder, e o império, que tinha um império no Ocidente. Vocês sabem qual é o país atual que naquela época era um império? Sanderson, é isso. Você está bem. Sacro Império Romano Germânico. É porque esse que você falou é o Império Austro-Húngaro, que aí ele vem depois. Mas então a gente tem o Sacro Império Romano Germânico, que é isso aqui, ó. Esse Sacro Império Romano Germânico, ele se dizia descendente de Roma, por causa de uma coisa que eu não vou gastar tempo com isso, mas vem lá de Carlos Magno, no ano de 800, depois Otto I, ano 900 e, não sei, 52, 97, não lembro. Mas então, esse império aqui, o Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Alemanha, é esse o império que Lutero encontra. Esse é o imperador que vai bater de frente com Lutero. É aqui, no império, que não é império alemão, tá bom, pessoal? Império alemão é outra coisa. Então, esse império aqui, ele não se vê como uma nação, ele simplesmente se vê como o império romano dos dias daquela época. Nós somos o império romano. Aí você fala, mas o império romano não era pagão? Naquela visão, não. O império romano, ele é cristão. E, em tese, os outros reis ficavam abaixo do imperador. Tá bom? Então, a gente tem a figura do imperador que está acima dos outros reis. Lutero vê ele cara a cara, na dieta acho que é Espira, Worms. Na dieta de Worms, Lutero encontra o imperador e Lutero é valente de não negar o que ele acredita. Ele pede um dia, depois quando ele volta, ele fala uma frase muito grande, que eu não decorei, mas que é mais ou menos assim, não é seguro nem sensato negar a minha consciência. E ao não ser que alguém me prove que eu estou errado, usando as escrituras e a razão, eu não vou negar nada do que eu escrevi. Lutero falou isso na frente do imperador. Aquele foi um dos homens mais poderosos que já existiu até hoje. Depois vocês vão ver por quê. Bom, só para vocês saberem, aqui, ó, Império Turco-Otomano, para lá a gente vai ter uma cristandade oriental, tá? Vocês já ouviram falar em igreja ortodoxa? Não é o Chesterton na ortodoxia, é uma igreja oriental, ela fica para cá. Então aqui a gente tem o Islã, aqui ortodoxo, o sul da Europa permanece católico e o norte da Europa vira protestante. Tá claro? Então vamos lá. O que é a Alemanha, já falei para vocês, é o Sacro Império. É importante a gente entender um pouco da Alemanha nesse momento, porque quando a gente lê sobre a Reforma Protestante, se a gente não entender o que é a Alemanha, a gente não entende algumas coisas, como, por exemplo, Lutero, ele ia para assembleias
que tinha um imperador e que tinha um monte de príncipes. Quem eram esses príncipes? Era a nobreza alemã. Eram os principais nobres da Alemanha. Eles eram os príncipes. O imperador, ele não era tão forte a ponto de ele dar uma ordem e todo mundo ser automaticamente obrigado a obedecer. Ele tinha que negociar. Só que ele não é aquela negociação de hoje, que a pessoa fala mal do presidente, presidente, isso aqui. Não. A negociação assim, eu quero isso e isso. Ó, excelentíssimo imperador do universo, trazido por Deus para governar todos os mares, imperador maravilhoso que nunca erra. Eu concordo com você, mas acho que isso não pode ser feito. Entende? Tem que ter aquela bajulação toda. Aquela era uma época bem diferente. Então, o imperador, ele tinha que negociar. Tá? O imperador, ele tinha que negociar com os nobres. E muitos nobres passaram para o lado do Lutero. Muitos nobres foram convencidos de que Lutero estava certo. Aí você me pergunta, mas eles foram convencidos porque o Espírito Santo tocou neles, ou eles foram convencidos porque eles tinham interesses políticos e econômicos? Olha, eu creio que foram as duas coisas. Eu não sou dos corações, então eu não sei. Mas eu creio que teve gente que realmente se converteu sinceramente, como eu creio que foi Frederico da Saxônia, e creio que outras pessoas viram oportunidades. Mas eu não vou afirmar nada disso, porque é algo que não tem como saber, só no dia do juízo. Então, esses príncipes eleitores, quando eles se reuniam, era um parlamento chamado Dieta. Tá? É fácil lembrar, é só lembrar do dia segunda-feira, eles se reuniam na Dieta. Tá? Então, não existia um parlamento, existiam dietas, e as dietas tinham nome. Então, por exemplo, o nome protestante, ele veio de uma dieta chamada Dieta de Spira, tá? Porque é uma cidade chamada Spira que teve essa dieta, e aí aconteceu uma reunião, teve um evento, e aí foi chamado, os príncipes lá foram chamados protestantes, porque eles protestaram. Daí o nome protestante, tá? E a dieta de Worms, que é o nome de outra cidade, é quando Lutero viu o imperador e disse que não negava. E tem outras dietas, entenderam? Não era assim, de terça a quinta-feira o parlamento vai se reunir, vamos discutir, não sei o quê. Não é. É assim, vai ter uma dieta no ano tal, no mês tal, e todo mundo vai se reunir para tratar de um assunto específico. Tá? Então as coisas eram diferentes. No Sacro Império, a Alemanha, tiveram muitas guerras religiosas, tá? E teve uma guerra, 1618, 1648. Professor, mas você estava no 1500, você está no 1600, como é que eu vou decorar que essa guerra é no 1600? D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, é na época deles. Professor, você está falando só para lembrar? Não, porque a época que teve o Richelieu, sabe o cardeal do Richelieu? Quem aqui é da minha geração vai lembrar daqueles cachorrinhos que tinham desenho, você lembra? Alguém lembra? Dos cachorrinhos do desenho do D'Artagnan? Aí tocava musiquinha, era muito legal. Então, esse D'Artagnan, ele é inspirado num personagem que viveu na época de uma das grandes e terríveis guerras religiosas, chamada Guerra dos 30 Anos, que arrasou com a Alemanha. Só que antes dessa Guerra dos 30 Anos, que arrasou a Alemanha passou por outros conflitos, porque o imperador ele tentou destruir o protestantismo. Em algumas áreas ele conseguiu. Tem áreas que a gente estuda que eram protestantes, mas que não são mais, porque foram destruídas. Tá bom? Então, olha aqui. Deixa eu abaixar aqui. Vocês já ouviram falar na Cuius Regio Egius Religio? Isso foi usado na chamada Paz de Augsburgo, que é uma das guerras, quando acabou, fizeram a Paz de Augsburgo, e que era o seguinte: se o príncipe for luterano, todos os súditos dele devem ser luteranos. Se o príncipe for católico, todos os súditos devem ser católicos. Mas e liberdade de consciência? Não tem esse negócio de liberdade de consciência, não. Se você não gostou, a gente vai dar um tempo para você mudar. Aí você vai sair da Renânia-Palatinado e vai para a Baviera. Aí eles mudaram. E aí cada um tinha que estar no lugar que eu era só luterano ou só católico. Eu fiz uma viagem de trabalho no Rio Grande do Sul, numa área rural, que lá era o seguinte: tinha um lugar dos católicos e o lugar dos luteranos. Era
São José do Inhacorá, eu acho. Eu acho que era São José do Inhacorá. Então, os alemães trouxeram isso para o Brasil. Você é luterano, você mora na colônia tal. Você é católico, você mora na colônia tal. E isso veio para cá. Muitas das coisas que a gente pensa que já estavam presentes no luteranismo só vai aparecer no calvinismo. E tem coisas que temos na igreja presbiteriana que nós trouxemos, da igreja batista, que era reformada, mas isso era uma outra história, tá? Os batistas já acreditaram em predestinação. Mas isso é outra história, né? Bom, então ficou mais ou menos assim. Norte da Alemanha, protestante, e o sul da Alemanha, católico, tá? Esse é Carlos V, né? Que é por que ele era um dos homens mais poderosos do mundo? Olha só, o cara era imperador da Alemanha, ele herdou a Espanha descobriu as Américas, entre aspas, então ele tinha a Alemanha, Espanha, Américas, uma parte da Itália, o que mais? Eu acho que já está bom, mas acho que tinha mais. Ele tinha muita coisa. Ele tinha a Holanda também, tá? Ele herdou, por causa desses assuntos dinásticos, o cara herdou tudo. Lutero esteve na frente dele, e Lutero não negou a Cristo. Bom, a família dele era muito antiprotestante, tá? Deixa eu mostrar, não. Tá. Ele era muito antiprotestante, a família dele chamava Habsburgo, e ele vai ser um dos grandes, essa família Habsburgo, um dos grandes perseguidores do protestantismo no mundo, tá? Porque, inclusive, ele tem um descendente, que vai ser o Filipe II da Espanha, que ele vai tentar acabar com o protestantismo na Inglaterra. Aí, em 1588, aí vai vir uma chuva e vai acabar com a Invencível Armada, né? E eu acho que foi oração, porque se não fosse essa tempestade, a história podia ser outra. Bom, o Reino da França, ele era inimigo da Inglaterra e do Sacro Império. Então, olha só, você é a França, do seu lado você tem seu inimigo, a Alemanha. Do seu outro lado você tem seu inimigo, a Espanha. Para cima você tem seu inimigo, a Inglaterra. Para baixo você tem o seu inimigo, os muçulmanos. Então, os caras estavam cercados de inimigos, né? A França, ela não chegou a abraçar a reforma, mas a reforma chegou a começar aqui. Calvino era francês, né? A gente vai ter aqui os huguenotes, tá? Que são os calvinistas franceses. Até hoje existe calvinista na França, huguenote, só que como é que se diz? A importância deles é muito reduzida. Aqui os huguenotes cresceram bastante, mas eles não conseguiram alcançar o objetivo de uma conversão da França, e eles foram perseguidos e quase destruídos. Teve um dos episódios mais dramáticos da Reforma Protestante, chamado A Noite de São Bartolomeu. Alguém aqui já viu um filme chamado Rainha Margot? Uma pessoa, duas, três. No filme Rainha Margot, é um filme que não é para assistir com criança, tá? É um filme que tem muita coisa, e é muito violento, é muito sanguinário, porque ele trata de uma forma bem realística o que foi a Noite de São Bartolomeu, quando milhares de protestantes foram mortos. Quando eu lia sobre essa Noite de São Bartolomeu, eu pensava assim, como eles sabem quem é protestante e quem não é? Como é que na hora que você vai matar, você sabe quem é protestante? Aí eu vi o filme e descobri o mistério. Sabe o que é? O protestante usava preto, porque é aquela coisa assim da austeridade. Ao invés de ficar usando vermelho, ao invés de ficar usando decote, preto, aquela austeridade. Aí, quando tem um monte de gente de preto na cidade, se você é católico e está usando preto, você fala, eu não vou usar preto não, porque eu não vou querer, pensa que eu sou huguenote. Aí você vai lá e não está de preto. Na hora de matar, você vê pela vestimenta, mata todo mundo que está de preto. Aí os góticos, professor, não tinha gótico naquela época, então era todo mundo huguenote mesmo. Esse é Francisco I, né? Ele era inimigo do Carlos V, né? E esse Francisco I foi o rei que, na época do Calvino, ele era o rei. Quem já leu as Institutas aqui? Alminda, leu as Institutas? Você leu, né?
As Institutas, o Tratado Teológico do Calvino. Nas Institutas, ele apresenta uma carta, é uma carta de apresentação do livro, que o livro é em homenagem a esse rei, ao rei francês, tá bom? Porque Calvino viveu, né, na época desse rei, Francisco I, e aí dá para ver que ele vive muito tempo. Não tem uma série da Netflix chamado Mary Stuart? Ó, você é nova, me conta, qual é o nome da série? Rainey, né? Essa Rainey é sobre uma rainha da Escócia, que aí o John Knox bate de frente com ela, né? Já passou o John Knox? Mas ele não tem barba, né? O cara é até meio galã, né? Não é o John Knox, não. O John Knox é barbudo, é bravo. Ele é baixinho? Olha aí, baixinho, não sabia. Então, deixa eu lembrar por que eu estou falando disso. Lembrei. Porque teve um aluno na sala que falou assim, na série Rain, o Francisco da França era um rei fraco. Aí eu falei, Francisco, não era um rei fraco, não. Esse cara é fraco aqui, ó. O Francisco não era. É que era o filho dele, Francisco II. Por isso que não estava batendo. Aí não, a pessoa viu na Netflix, eu tenho que ir atrás disso. Aí a própria pessoa viu que não era. Bom, então Calvino, ele dedicou os institutos para ele, né? A partir de 1534, ele ficou hostil à reforma protestante, aquela coisa assim, opa, surgiu um movimento aqui, deixa eu ver o que vai dar. Aí ele chegou, teve um momento, que eu não vou contar para vocês têm que ir na aula, aconteceu uma coisa, e aí Calvino foi perseguido, teve que fugir, e ele ficou hostil à reforma protestante. Esse rei aqui. Deixa eu ver aqui. Mas ele favoreceu o protestantismo no Sacro Império. Ele ajudava o protestante no Sacro Império. Porque assim, se eu favorecer o protestante lá, o rei de lá vai ficar desunido. Ok, isso aqui é o reino da Inglaterra, pessoal. No reino da Inglaterra, o que a gente tem? Também era um reino, tinha um rei, né? Não era como a Alemanha, que tinha um imperador. A Inglaterra queria sempre dominar a Escócia, o país de Gales, queria mandar naquelas ilhas britânicas, né? A Inglaterra ela tem uma importância fundamental para a gente, porque o nosso protestantismo veio lá da Inglaterra, tá bom? Ele foi da Inglaterra para os Estados Unidos. O protestantismo brasileiro é, em grande medida, anglo-saxão, tá? Mais uma vez, hoje eu vou para o Rio Grande do Sul de novo, a trabalho de novo. Vou para um lugar chamado Santa Cruz do Sul, que é uma terra de alemães. Alguém aqui conhece Santa Cruz do Sul? Já ouviu falar? É um lugar de colonização alemã. Aí, eu falei assim, no meu tempo livre, eu vou ver se eu vou numa igreja luterana, se eu vou comprar livros dos luteranos, da Sinodal, deixa eu ver o que tem os alemães. Aí eu fui lá na Sinodal, eu fui procurando coisa da reforma protestante, né? Porque eles também estão comemorando, aliás, eles tinham mais obrigação de comemorar que a gente, porque são luteranos, né? E aí eu estava lá procurando, e eu vendo os autores, eu vendo algumas coisas da teologia, eu vendo as roupas que eles usam, né? Eu falei assim, eu me senti reformado. Eu falei, realmente, essa não é a minha linha. A minha linha é a reformada. Nesse sentido, é a reformada anglo-saxã. O que acontece aqui, pessoal? Os luteranos, você já ouviu falar que uma coisa é reformada? Eu gosto de teologia reformada. Vocês já ouviram? Já. Eu gosto de pastor que prega uma palavra reformada. Quando a gente usa reformado, presta atenção nisso aqui, a gente está querendo dizer calvinista. Aí uma vez o aluno, né, dona Dalila, o aluno respondeu, mas por que os calvinistas são reformados? Todos eles são reformados. Como os luteranos não são reformados? Aí é que está um negócio interessante. Os luteranos não se chamam de reformados, eles se chamam de evangélicos. Na Europa, a palavra evangélico é para luterano, a palavra reformado é para calvinista. Aqui, os luteranos eles se chamam de evangélicos também, mas aqui a palavra evangélica ela ganhou uma outra dimensão, de maneira que quando a gente fala evangélico no Brasil, a gente em geral está querendo dizer todo mundo que é crente, entre aspas. Sendo que, originalmente, lá na Europa, evangélico eram os luteranos. E os calvinistas, os reformados. Só que aí a gente tem essa confusãozinha. Professor, mas como é que eu vou decorar isso? Na próxima vez que você ouvir isso, você vai decorar.
porque eu fico repetindo várias vezes o que eu falo. Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu vou repetir várias vezes, até você enjoar, mas você guarda. Não é, Lúcio? Eu repito. Então, vamos lá. Então, a reforma na Inglaterra, ela tem, para nós, um significado especial. Aí você fala, calma aí, professor, eu sou batista, e eu, como batista, pergunto por que a Inglaterra é especial? É só para vocês reformados? Não, porque o movimento batista de hoje, lá do Memorial, de qualquer batista do Brasil, qualquer não, mas quase todos os batistas do Brasil, é porque os menonitas acho que são batistas, não surgiu da Alemanha, tá bom? Os batistas, esses batistas, eles vêm do século XVII, dentro do movimento puritano. Onde que nasce o movimento puritano? Inglaterra, e vai para os Estados Unidos. Então, os puritanos, os batistas eram puritanos. Professor, o batista era puritano? John Bunyan era puritano. O peregrino, ele era puritano? Batista. Então, nós tínhamos puritanos batistas, congregacionais e presbiterianos. Tá bom? Então, quando você vê um congregacional, que infelizmente é uma coisa rara, eu tenho simpatia por essa igreja, mas não tem tanto assim no Brasil, né? Congregacional, nós presbiterianos, os próprios batistas, viemos do movimento, quer dizer, o presbiteriano é mais antigo, mas tem uma ligação com o movimento puritano, tá bom? Olha esses aqui. Quem é esse rostinho bonito aqui? Quem é? Hã? Quase. É Maria Sanguinária. Essa é mais fácil, ó. Você vê o filme da Cate Blanchett, você sabe que é essa aqui, ó. Elizabeth, exato. Foi você que falou, né? Vocês são irmãos? É, vocês são parecidos. Então, olha aqui. Elizabeth é uma das filhas de Henrique VIII e Maria Stuart também. Por razões que nós só vamos ver na aula, só quem for fazer, a gente vai ter que, essa daqui, ela tem interesse que o catolicismo predomine. Interesse de vida ou morte, da parte dela, e interesse de ela ser ou não a rainha. E com ela a mesma coisa, ó. Opa, perdão. E com a Elizabeth a mesma coisa. Ela defende o protestantismo por razões de sobrevivência. Professor, mas ela se converteu? Eu acho que não. Talvez sim, eu não sei. Mas grande parte das coisas que ela faz é movido pela sobrevivência política e física dela, Rainha Elizabeth, que foi uma das grandes rainhas da Inglaterra, tá? Um dos grandes personagens da história é aquela ali, a Rainha Elizabeth, e ela defendeu o protestantismo, tá? E essa daqui, sabe Virgínia? Não tem o estado de Virgínia? É por causa dela, que era chamada Rainha Virgem. Aí homenagearam ela com o estado de Virgínia. Essa aqui, Maria Sanguinária, perseguiu o protestantismo e perseguiu muito. Morreu em pouco tempo, ficou poucos anos viva, e aí ela morreu e aí abriu espaço para ela. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver em detalhes. Politicamente, a reforma começa com ele. Pessoal, mas o cara é bem magrinho, né? O cara nem parece com ele, né? Hã? Pois é, eles colocam um galã, ó. O cara é galã, o outro lá, o John Knox é galã. Esse povo. Bom, pessoal, então esse aqui, ó, Henrique VIII, ele começou a reforma política, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, a reforma na Inglaterra, ela, ao contrário do que o professor de história de vocês, na maioria das vezes vai te dizer que a reforma na Inglaterra foi política, ela teve o seu aspecto político, mas ela também teve o seu aspecto religioso. Quando eu digo religioso, eu falo que realmente Deus levantou homens e mulheres nesse país aqui para começar a reforma. Tá bom? Então, o que a gente vê aqui? A gente vai ver que o Tyndale, ele é o cara que vai traduzir a Bíblia. A gente vai ver que tem grandes, como é que posso falar? Grandes servos de Deus que estão aqui e que vão ser usados por Deus. E depois vai ter o movimento puritano. Então, esse é um país importante para a gente, tá? A Alemanha, ela tem um mérito de que ela foi o primeiro lugar que a reforma deu certo.
Ela foi o primeiro lugar que eles conseguiram não matar todo mundo, que teve um tempo para estudar, para fazer, e a Inglaterra teve o mérito de ser o país que vai expandir isso pelo mundo. Olha aqui, a Assembleia de Westminster, né? Isso aqui já é 1600, deixa eu ver se é 47, 1643 a 49, é um momento bem conturbado da Inglaterra, onde vai ter revoluções, vai ter guerras, que isso aqui a gente vai tratar um pouco mais detalhadamente também, que nessa Assembleia de Westminster vai acontecer, dentre outras coisas, né, vai resultar em 3 documentos teológicos, são Confissão de Fé de Westminster, né, que todo mundo aqui conhece, né, professor, eu sou batista, mais uma vez batistas, então tem a Confissão de Fé de Westminster, que é o nosso documento que a gente usa como referência, tá? Ah, mas ela é a Bíblia de vocês? Não, ela não é a nossa Bíblia, ela é um documento feito que busca facilitar o entendimento do que nós cremos do livro sagrado, que é a Bíblia, tá? É uma referência, não é nosso livro sagrado. Catecismo maior, catecismo breve, né? Então, Assembleia de Westminster também vamos falar mais detalhadamente. O reino da Espanha é um dos grandes inimigos do protestantismo, tá? A Espanha, ela tenta invadir a Inglaterra, ela não consegue. A Espanha tem Inquisição, tá? A Espanha, o inventor dos jesuítas, que os jesuítas, eles nascem com o propósito, dentre outros, de destruir o protestantismo. Então, o fundador dos jesuítas é espanhol, tá? Ó, Filipe II. Professor, esse é o Timóteo? Não, esse não é o Timóteo, ele é o Filipe II. Suíça, brincadeira. Muro da Reforma, não é fundir, não. Então, esse aqui é o Muro dos Reformadores, né? A Suíça, ela também tem uma grande importância, porque, assim como a Alemanha, ela vira um centro de reformadores, a Suíça vira também. Grandes reformadores surgiram aqui. Tem um contemporâneo do Lutero, que é o Zwinglio. Olha que nome bonito para botar em filho, Zwinglio. Tem pastor chamado Zwinglio, viu? Então, o Zwinglio, ele começa a reforma, aí por causa de questões ligadas à ceia, ele e Lutero rompem, tá? Mas ele é o primeiro a iniciar a reforma na Suíça. Depois vem Bullinger, já ouviram falar em Bullinger? Ele sucedeu o Zwinglio, olha que nomes bonitos, Zwinglio, Bullinger, aí vem Calvino, aí Calvino é mais tranquilo, né, o nome mais fácil de falar, né, todo mundo já ouviu, aí, só que eles eram em Zurique, que a Suíça, ela tem fala alemã, fala francês, eles falam alemão, francês, uma partezinha fala italiano, e eles falam a língua chamada Romaniche, que só o suíço fala, só tem isso na Suíça, né, ao contrário do fundi, que todo mundo come, o Romaniche é só na Suíça. Então, o Zwinglio foi amigo de Knox, né? Isso são coisas que a gente vai ver lá na frente. Então, a reforma na Suíça, ela foi muito importante também, né? Escócia, olha que maravilha. A Escócia, olha, eu fui na Argentina, quando eu estava lá, eu fiz questão de ir numa igreja presbiteriana, eu sabia que tinha uma igreja presbiteriana, eu falei, olha que chique, vou lá na Argentina, em Buenos Aires, na igreja presbiteriana. Alguém já foi na igreja presbiteriana de Buenos Aires? No dia que eu fui, estava tendo o pessoal tocando gaita de fole. Aí uma pessoa virou para mim e disse assim, né, depois que terminou o culto, né, fomos conversar, ele falou, nossa, você realmente tem muita sorte, porque isso aqui só está acontecendo hoje, porque é a comemoração dos 200 anos da imigração escocesa para a Argentina, e eu estou aqui há não sei quantos anos, eu só vi isso uma vez, o pessoal da gaita de fole. Então, muito bonito, né? Então, a Escócia é um lugar, gente, é muito interessante a história da reforma na Escócia. Quem vai dar essa aula é o Lúcio, aí vai falar sobre a vida do Knox é uma aventura, né? E ele vai para esse reino aqui, que é um reino que é meio aliado da França, é meio a Inglaterra tenta impor algumas coisas, mas é muito legal esse momento aqui. Aí como é que é? The Rain. Olha só. Pessoal, eu falo muito bem várias línguas, viu? Como alemão, como inglês, tcheco, eu sou bom em tcheco também. Vocês vão ver. Então, Mary Stuart,
né, que é essa aqui, não dá para ver bem, mas ela era uma mulher muito bonita, era uma mulher nova, olha só, ela era nova, bonita e era rainha. E ela tenta falar com charme para seduzir, para quebrantar o John Knox. John Knox é inflexível, não se deixa influenciar e ele bate de frente. Essa rainha, vou dar spoiler, tá bom? Olha o spoiler, você viu a série toda? Você sabe o que acontece com ela? Ela vai para a Inglaterra, aí depois ela fica um tempo lá e ela é decapitada pela prima dela, Elizabeth. Ah, professor, eu estou vendo aqui na internet, agora eu tenho spoiler, sinto muito. Para finalizar, o cisne. Ele chega, a reforma acontece. Não porque ele é ele, mas porque Deus, na sua soberania, escolheu usar ele. E nós não somos coisa alguma também, mas que Deus nos escolha para sermos usados por ele, da maneira dele, porque ele nos capacita. Porque, sabe como Lutero se denominava? Eu, um saco de vermes. E essa é uma das doutrinas que eu mais gosto dos 5 pontos, a depravação total. A gente não é coisa alguma, mas Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus nos transforma, Deus nos converte, Deus nos limpa dos nossos pecados. Se a gente vai para algum lugar fazer a obra de Deus achando, Deus pode confiar em mim porque eu garanto, vai dar errado. Toda a obra começa de joelhos e Lutero era muito humilde para saber isso. Ele enfrentou o mundo, mas ele sabia. Ele tem uma frase que é assim: eu e Deus somos maioria. Ele sabia que ele não estava sozinho. Tá bom? Bom, então, Daniel, você ora para a gente? Tem que vir aqui na frente, ó, porque está filmando. Eu convido vocês, então, quem tiver interesse, que não fez a aula ainda e que fez e quer ver de novo, a assistir a aula e que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, pelo conhecimento, Senhor, por tudo que nós pudemos aprender. Obrigado, Senhor, por esses homens que o Senhor levantou e tem levantado para redirecionar, Senhor, os caminhos, para nos trazer de volta, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra, Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa continuar utilizando, Senhor, a nossa EBD, os nossos professores, ó Deus, para que nós possamos aprender, Senhor, cada vez mais, cada dia mais da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por isso, por essa igreja, pela nossa EBD, pelos nossos professores e por tudo que o Senhor tem feito e usado aqui, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.